Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 5, o último capítulo da apostila 1, que fala um pouco sobre o mundo da física. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o que é física é quais os fenômenos que a física está preocupada em tratar. A física está preocupada em tratar fenômenos que não alteram a matéria. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta, tá? Se eu pegar e quebrar essa caneta, ela continua sendo uma caneta. Se eu pegar essa caneta e jogar no chão, ela continua sendo uma caneta. Se eu pegar essa caneta e mexer de lugar, ela continua sendo uma caneta. Então, esses são fenômenos físicos. Eles não alteram quem é o objeto. Agora, se eu pegar essa mesma caneta e jogar um ácido nela, eu vou alterar quem é essa caneta. Se eu pegar essa caneta aqui e colocar dentro de um lugar onde ela possa ser decomposta por agentes orgânicos, ela também deixa de ser uma caneta. Quando eu inspiro e expiro, alguma coisa no meio do caminho transformou o oxigênio em gás carbônico. Tá? Então, todas essas últimas três reações que eu falei são reações químicas. E as três primeiras que eu falei são reações físicas. Então, a física não altera a matéria. É uma caneta antes, continua sendo uma caneta depois. É um carro antes, continua sendo um carro depois. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que guardar. Reações físicas não alteram a matéria. Reações químicas alteram a matéria. Aí a gente tem, na página 371, vários pontos sobre perguntas que os físicos fazem, que a física faz. Tá? Como, por exemplo, o ponto lá embaixo, que é: por que às vezes a gente toma choque quando vai fechar a porta do carro pelo lado de fora? Tá? Então, essa explicação é a mesma explicação do porquê quando você toma choque quando você desce em um escorregador de parquinho. A gente já conversou isso na nossa última aula presencial, né? Mas a gente sabe que quando você desce num escorregador de criança, você está atritando a sua pele, a sua roupa, com a superfície do escorregador. Sendo assim, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, acontece uma eletrização, a troca de carga entre a sua roupa e a superfície do escorregador. Essa eletrização deixa os corpos carregados. Quando você toca em alguma coisa que está neutra, está sem carga, esse excesso de carga é transportado. Excesso de carga transportado é corrente elétrica. E aí você tem essa sensação de choque. Tá? Outra pergunta que ele dá aqui, por exemplo, é por que a bússola sempre aponta para o polo norte do planeta? A gente também vai estudar isso, e isso tem a ver com o campo magnético que a Terra gera. Então, a Terra gera um campo magnético e a bússola forma quase que um ímã aí, né? Então, ela sempre vai apontar para o norte geográfico do planeta. Tudo bem? E tem várias outras perguntas aí, como, por exemplo, por que as nuvens de chuva são mais escuras se a água é transparente? Ou como se forma arco-íris? E tudo isso a gente vai estudar esse ano, tá? Então, são várias perguntas muito interessantes que a física dá a resposta. Então, a física, de um modo geral, ela mostra como o mundo funciona. Você não precisa saber física para conseguir viver no mundo, mas você precisa saber física para você entender como o mundo funciona. E agora a gente está vivendo um momento no planeta onde muitas pessoas que não entendem sobre ciência querem falar sobre ciência. Então, elas acham que, por ter às vezes um argumento que faz um pouco de sentido racional ou sentido lógico, elas acharam uma explicação para determinado fenômeno. E não é isso que funciona. Por que vocês têm ciências na escola? Vocês têm ciências na escola para vocês conseguirem ler um artigo científico e conseguirem ver se aquilo faz sentido científico ou não. Então, às vezes você fala assim: isso é só uma gripezinha porque 5% das pessoas vão morrer, ou várias outras doenças mataram muito mais e a gente não falava tanto. Então, tudo isso, pessoal, vocês, para saberem o que é verdade ou não é verdade na ciência, vocês têm que ter um conhecimento científico. A física, a química e a biologia ajudam vocês a saberem, quando se depararem com determinada situação, se aquilo faz sentido científico ou não. Se você não consegue fazer isso, a ciência não está dentro de você. Tá? Então, a importância da ciência é você conhecer a base e saber, quando se deparar em determinada situação, se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Tudo bem? Aí, pessoal, a gente tem a atividade 1.
da apostila. A atividade 1 da apostila, na página 372, ela traz um erro, tudo bem? Ela fala sobre o avião voar por efeito do que a gente chama de Bernoulli, tá? Eu vou deixar linkado um vídeo aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que explica como o avião voa, tá? Esse Bernoulli é um pedaço da explicação de como o avião voa. É muito importante que vocês assistam esse vídeo que eu vou linkar aqui embaixo no canal chamado Aviões e Músicas. Esse canal é muito bom para quem gosta de aviação, é um canal muito legal, tá, pessoal? E ele traz essa explicação de como o avião voa. Eu não vou reproduzir a explicação aqui porque ele explica com muito mais conhecimento de causa e muito mais didática do que eu poderia explicar aqui, tá? Então, por favor, assistam esse vídeo para a gente conseguir fazer a atividade 1. Bom, aqui a gente está na página 372 da apostila 1. Antes de fazer esse exercício, abra o vídeo que eu deixei indicado aqui na descrição, tá? Porque a gente vai utilizar esse vídeo como parâmetro para as respostas corretas, tudo bem? Então, se você não assistiu o vídeo ainda, pause aqui esse vídeo e assista o vídeo do canal Aviões e Músicas, tudo bem? Então, por que o avião voa? Ele vai fazer um experimento que igual o Lito fez, tá? No canal dele. Vai colocar uma folha e vai assoprar essa folha, tá? Meio que perpendicular aqui à posição da folha. Como ele já fez esse experimento e vocês viram, o que acontece? Agora sopre fazendo o ar passar horizontalmente por cima da folha de papel. O que acontece? A folha sobe, tá? Então é isso que acontece, a folha sobe. Para explicar fenômenos como esse, então aqui, pessoal, ele vai dar a explicação de Bernoulli, tá? Todo esse texto aqui é a explicação de Bernoulli que o Lito já fez no canal dele. Então eu não vou ler isso daqui para vocês. Se você já assistiu o vídeo, você já viu qual é a explicação de Bernoulli. Após a realização de ensaios como esse, foi possível produzir a seguinte representação matemática. Pessoal, essa representação matemática é verdadeira, tudo bem? Por mais que a explicação que ele deu ali em cima não é verdadeira, essa representação é. Considere que a asa seja o único elemento responsável pela sustentação de um avião. Com base em experimentos em túnel de vento, pesquisadores concluíram que, graças ao formato da asa, a velocidade superior é maior que a velocidade inferior. Isso também é verdade. Bom, se o avião voa, se o avião é sustentado, ele pergunta, na B, qual pressão é maior? Aquela que atua na face superior, que seria essa daqui, ou que empurra para baixo o avião, né? Ou aquela que atua na face inferior, que empurra para cima. Perceba aqui que isso aqui é um pouco bugado, né? A pressão superior empurra para baixo e a pressão inferior empurra para cima. Bom, se a gente sabe que o avião voa, o avião precisa de uma força para cima para voar. Então, quem faz essa pressão para cima é a pressão inferior, tudo bem? Então, quem faz a pressão que faz o avião voar é a pressão inferior, tudo bem? A pressão inferior, sendo maior, faz com que a asa seja empurrada para cima, tudo bem? Então, a pressão inferior, como o próprio desenho nos mostra, faz com que a asa seja empurrada para cima. Se o avião voa, se o avião é sustentado no ar, essa pressão tem que ser maior, beleza? Agora vamos para C. Aqui, se você viu o vídeo, você vai responder essa pergunta de forma correta. Se você não viu o vídeo, provavelmente você não vai responder de forma correta. O princípio de Bernoulli justifica as suas observações? Pessoal, não. O princípio de Bernoulli não justifica essas observações. Por quê, pessoal? Porque como no vídeo do Lito é mostrado, existem aviões que voam de ponta cabeça. Então, se o avião está voando de ponta cabeça, tudo isso aqui estaria ao contrário. Isso aqui estando ao contrário, Bernoulli não explica como o avião pode voar. A explicação do Lito, sim. Tá? Então, pois, como vimos no vídeo auxiliar, o avião
pode voar de ponta cabeça. Tá? Tem um hífen aqui, né? De ponta cabeça. Beleza? Ou até ele falou sobre aviões de perfil uniforme, né? De perfil igual, tá? Mas só essa daqui de voar de ponta cabeça já destrói a ideia de que só Bernoulli já explica por que o avião voa. Tudo bem? Então essa resposta aí já é satisfatória. D. Por que o avião voa? Então aqui a gente daria toda a explicação que o Lito já deu, né? Mas para a gente resumir, então, entre outros motivos, há maior pressão embaixo do que em cima, tá? E isso dá sustentação ao avião. Beleza, essa aqui já basta para a gente. Então preste atenção que a gente precisa, para dar a explicação correta, do vídeo do Lito. Tudo bem? Agora, partindo para a segunda parte da aula, a gente vai entender um pouco as áreas da física, as linhas de pesquisa da física. A apostila de vocês divide em 3 partes. A primeira é a física teórica, a segunda é a física experimental e a terceira é a física aplicada. Eu não vou fazer essa diferenciação entre 3 partes. Eu vou fazer a diferenciação basicamente entre 2 partes, que seria a física teórica e a física experimental. Tudo bem? Eu vou colocar a física aplicada dentro da física experimental. Isso não é tão errado e também não é tão preciso, assim como a apostila também não foi tão errada nem tão precisa nessa parte. É simplesmente uma questão de ponto de vista. Tudo bem? Então, a física teórica, ela tem ideias que não precisam de uma aplicação prática no momento em que elas são feitas. Por exemplo, a relatividade de Einstein, feita mais ou menos em 1915, mais ou menos no comecinho aí do século XX, ela não teve aplicação prática tão já. Então ela foi feita, passou muito tempo sem nenhuma aplicação prática e foi feita bem, tá? Einstein ficou famoso daquela forma sem uma aplicação para a ideia dele. Então era só uma ideia de como o mundo funcionava. A física quântica, que surgiu mais ou menos na mesma época, teve mais ou menos a mesma ideia. Uma aplicação não existia naquele momento. Hoje em dia, tanto para a relatividade quanto para a física quântica, tem várias aplicações. Mas no momento em que elas foram feitas, era mais uma questão de conhecimento científico de como funciona o mundo do que eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Tá? Então a física teórica está preocupada em como as coisas funcionam. A física experimental geralmente tem uma aplicação de interesse. Tá? Geralmente. Então, às vezes você faz, eu quero descobrir um material novo para fazer um colete à prova de balas mais leve e mais resistente. Ou eu quero fazer um material novo que não seja suscetível a tantas contaminações. Tá? Então, a física experimental, ela vai, a grosso modo, dar uma aplicação para algum desenvolvimento científico. Isso é a grosso modo, tá, pessoal? Não necessariamente em todos os casos é assim. Então, uma coisa que a gente costumava brincar muito na faculdade era o físico teórico, ele faz as contas e o físico experimental realiza aquilo na prática. Um exemplo muito claro é, vamos supor que você tem um controle remoto que não está funcionando. O que o físico teórico vai fazer? Ele vai fazer as contas e vai fazer os cálculos para ver o que precisa ser feito para aquele controle ser arrumado. O que o físico experimental vai fazer? Vai arrumar aquele controle. Então era uma brincadeirinha que a gente dividia as pessoas na faculdade, mas que serve bastante aí para exemplificar essa diferença entre o físico experimental e o físico teórico. O físico teórico, ele também geralmente está com matemática muito pesada nas suas contas, no seu desenvolvimento. Então a matemática é uma ferramenta muito utilizada pelo físico teórico. A matemática também é muito utilizada pelo físico experimental. Então a matemática é um ponto em comum entre o físico teórico e o físico experimental, beleza? Então, percebam que existem diferentes ramos e diferentes formas de você estudar a física, num ponto teórico e num ponto experimental. Ambos conversam entre si, não é uma briga, não é uma dicotomia, tudo bem? Ambos dialogam entre si. O físico teórico precisa do físico experimental e o físico experimental precisa do físico teórico. Um exemplo muito claro que a gente teve há poucos anos aí de descoberta
eram os buracos negros. Os buracos negros, há pouco tempo, eram objetos teóricos. Tá? A teoria da relatividade geral de Einstein previa a existência de buracos negros. A gente tinha algumas coisas que pareciam ser buracos negros, só que a física experimental conseguiu provar que eles realmente existem há pouco tempo. Então foi um objeto previsto teoricamente e foi um objeto confirmado experimentalmente. Tudo bem? Pessoal, aqui agora a gente está na página 376 para fazer a atividade 2. Leiam todo esse texto. Eu não vou ler aqui porque senão a gente vai demorar um tempão nesse vídeo, tá? Então eu não lerei o texto aqui com vocês. Leiam aí na casa de vocês e se vocês desejarem, pausem o vídeo, tentem fazer, se não conseguirem fazer, aí vocês dão play de novo no vídeo, né? Mas a ideia é que vocês consigam fazer esses exercícios, né? Então explique como a geometria não euclidiana pode ter influenciado Picasso ao pintar esse quadro. Então, se vocês leram o texto, vocês perceberam que a geometria euclidiana é a geometria que a gente está acostumado, né? Então, como a geometria não euclidiana pode ter influenciado o Picasso a pintar esse quadro? Então, perceba que a gente está vendo uma moça e a gente consegue ver essa moça meio de lado, mas mesmo assim a gente consegue ver os dois olhos dela. Então, é como se um ser acima das três dimensões, dos 3D, né, poderia vê-la. Um ser acima das três dimensões, não tem essa vírgula aqui, né, poderia vê-la desta forma, beleza? Ele veria toda a pessoa, assim como nós, seres de três dimensões, podemos ver tudo em uma figura de duas dimensões. Tá? Pessoal, essa atividade aqui ela é meio complicada, meio complexa. Tá? Ela não é tão importante para o entendimento dos ramos da física. Ela é mais importante por uma forma abstrata de entender as coisas. Mas, para o entendimento dos ramos da física, a mais interessante vai ser a atividade 3, a próxima. Tudo bem? Mas vamos fazer mesmo assim essa atividade aqui. Então, essa ideia é, se você for um ser acima das três dimensões, você consegue ver uma pessoa inteira. Tá? Da mesma forma que nós, sendo seres em três dimensões, podemos ver uma figura de duas dimensões plenamente. Tá? Vamos para a pergunta 2. Imagina que existam dois seres bidimensionais procurando compreender a situação ilustrada a seguir. Então você tem esse ser vermelho e esse ser meio azul, acinzentado aí, né? Note que o cubo azul está flutuando acima do universo bidimensional, enquanto o cubo verde e o quadrado amarelo estão apoiados nesse universo bidimensional. Considerando, isso aqui é importante, ó, considerando que seres bidimensionais estejam limitados a visualizar somente objetos ou partes de objetos contidos em seu plano, responda. Isso aqui é a base para a nossa resposta, tá? Esses seres conseguem visualizar o quadrado amarelo? Então, ó, esse carinha vermelho e esse carinha azul conseguem visualizar o quadro amarelo? Sim. Por quê? Pois ele está no plano. Tá? Então, o quadrado amarelo está no plano. Beleza? Eles conseguem visualizar o cubo azul? Vou deixar a imagem aqui ainda. Eles conseguem ver o cubo azul? Não. Por que não? Porque o cubo azul está fora do plano. Então, o cubo azul está fora do plano. Então, eles não conseguem visualizar o cubo azul. Eles conseguem visualizar o cubo verde? Bom, eles conseguem visualizar parte do cubo verde, pois como eu grifei aqui, ó, eles veem só partes de objetos que estão no plano. O cubo verde todo está no plano? Não, não é todo o cubo verde que está no plano. Então, o que eles conseguem ver? Eles veem só um quadrado verde, ou seja, apenas a parte do cubo que está no plano. Tá? Então, eles veem só a parte que está no plano. O que não está no plano, eles não conseguem ver. Vamos para D.
Suponha que esses seres bidimensionais nunca tiveram outra experiência além das descritas em A, B e C. Eles compreenderiam o que é um quadrado? Bom, um quadrado sim. Por quê? Porque na C eles viram o que é quadrado. Na A eles viram o que é um quadrado. Então, sim, aqui é para um quadrado. E para um cubo? Não. Por quê? Porque o cubo tem 3 dimensões. Eles nunca viram 3 dimensões. É a mesma coisa que eu falar para vocês. O que é 4 dimensões espaciais, né? A gente não consegue ver 4 dimensões. Então a gente não tem noção do que são 4 dimensões. Tudo bem? Então não faz muito sentido eu falar para vocês descreverem o que é 4 dimensões. Tá? Da mesma forma, para esses seres bidimensionais, não faz sentido você tentar descrever o que são 3 dimensões. Beleza? Vamos para a terceira aqui. Suponha que você queira mostrar aos seres bidimensionais o que é um cubo. Para isso, você propõe duas formas diferentes. A primeira forma é planificar o cubo. Pessoal, planificar o cubo, lembra quando vocês eram menores, que tinham geralmente no fim da apostila umas formas para você cortar e você fazer um triângulo, um prisma, um cone, um cubo, que ficava de uma forma mais ou menos assim, ó. Você tinha um quadrado aqui, aí tinha outro quadrado aqui, aí tinha outro quadrado aqui e o último quadrado aqui na linha, tá? E aí tinham mais dois quadrados aqui. Eu dei esse espacinho só para não ficar muito junto, tá? Mas na verdade na planificação não tem esses espacinhos, tá? E aí tinha aquelas linhas tracejadas com a tesourinha para você cortar, e aí você dobra e forma o cubo. Isso é a planificação de um cubo, tá? Porque eu deixei plano um objeto em 3 dimensões, tudo bem? Então essa seria a planificação de um cubo. Vamos para B. Agora observe o fantástico quadro a seguir, uma obra surrealista do pintor Salvador Dalí. Em Corpus Hipercubus, Dalí representou Jesus Cristo crucificado em um estranho objeto tridimensional composto de 8 cubos. Em sua opinião, o que é esse objeto? Então, se você observar, pessoal, a gente tem uma cruz em cubos, tá? O que o Salvador Dalí tentou fazer nessa cruz aqui? Ele tentou, da mesma forma que a gente planificou um cubo, ou seja, a gente transformou em 2 dimensões um objeto tridimensional, ele tentou transformar um objeto de 4 dimensões em 3 dimensões. Então, ele não é que ele planificou um objeto em 4 dimensões, ele simplificou, tirando uma dimensão, para tentarmos visualizar 4 dimensões, tá? Então, da mesma forma que a gente transformou um objeto em 3D, em 2D aqui, ele tentou simplificar essa ideia aí pra gente, tá? Esse tipo de cubo aqui, esse tipo de figura, né, em 4 dimensões, seria chamada de hipercubo. A gente vai ver o hipercubo daqui a pouquinho, tá? Na próxima página, segunda forma, né, de tentar explicar para eles o que seria um cubo. Com o auxílio de uma lanterna, reproduzir a projeção de um cubo de 3 dimensões em seu universo bidimensional. Então ele vai colocar uma lanterna em um cubo e vai projetar a sombra. Como que você veria a sombra aqui, pessoal? Você veria a sombra mais ou menos da seguinte forma. Tudo isso aqui estaria preto, tá? Tudo isso aqui é preto. Deixa eu ver se eu consigo pintar de preto aqui. Vai ficar meio feio, mas mais ou menos aqui. Então tudo isso aqui ficaria preto, tá? E aí você teria um outro cubo, vou fazer de cinza, com um outro cubo não, desculpa, um outro quadrado, né? Com um pouquinho maior. O que seria isso aqui, pessoal? Essa parte preta seria a sombra da base inferior do cubo.
essa parte cinza seria a sombra da base superior do cubo. Porque como vocês podem ver, ó, a luz ela vai abrindo. Tá? Então, quando ela bater aqui, deixa eu pegar uma linha, quando ela bater bem aqui na ponta de cima do cubo, ela vai projetar uma sombra aqui. E da linha de baixo, ó, ela seria mais ou menos aqui. Tá vendo? Ó, um pouquinho para dentro. Então, essa parte aqui seria essa extremidade do cubo e essa parte aqui seria essa extremidade do cubo. O mesmo é válido, por exemplo, para essa outra extremidade e para essa outra extremidade aqui. Então, perceba que da face inferior está sempre para dentro. Da face superior está sempre mais para fora. Tá? Então, a sombra seria mais ou menos dessa forma aí. E aí aqui ele mostra o hipercubo, né? Especula-se, por extensão de raciocínio, que a projeção de um hipercubo em nosso universo tridimensional tenha esse aspecto. Tá? Como eu disse para vocês, pessoal, esse exercício é um pouco complexo e não tem muito a ver com os ramos da física. Tá? Mas de qualquer forma, estava para a gente fazer, vamos fazer. Beleza? E a última parte dessa aula é sobre os ramos da física. Então perceba que você tem dois tipos de estudo da física, que é a física teórica e a física experimental. Mas você tem alguns ramos da física, ou seja, partes que você subdivide a física. Vocês têm várias fotos na página 387 de vocês. Tá? E o primeiro ramo da física que a apostila traz é a mecânica. Mecânica tem tudo a ver com movimento. Tudo que é movimento a gente estuda na mecânica. Então, translação de corpos, rotação de corpos, batida, energia, força, velocidade, tempo, tudo isso são coisas que a gente estuda na mecânica. Tudo bem, pessoal? Então, a grosso modo, mecânica é sempre onde há movimento. Gravidade, força, tudo então o que eu já falei atrás, beleza? O segundo ramo que a apostila de vocês traz é a ótica. A ótica, ela é um pedaço da ondulatória, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a apostila quis separar porque ela é bem importante. Então, a ótica tem tudo a ver com luz. Tudo que tem a ver com luz é ótica, beleza? Então, não tem luz, não é ótica. Tem luz, é óptica, beleza? O terceiro ramo que a apostila traz para a gente é a eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo. Tá? Um jeito mais simples é a gente falar simplesmente eletromagnetismo. O eletromagnetismo tem tudo a ver com cargas e ímãs. Tá? Então, corrente elétrica tem a ver com eletromagnetismo. Bússola tem a ver com eletromagnetismo. Eletricidade estática, cargas e corrente elétrica tem a ver com eletromagnetismo. Tudo bem? O quarto ramo que a apostila traz, agora sim, é a ondulatória. Então, tudo que tem a ver com ondas é ondulatória. Então, o som é trabalhado na ondulatória. Vibrações são trabalhadas na ondulatória. Terremotos, né? Todos esses tipos de vibração. A luz, a óptica, está dentro da ondulatória. Mas a apostila quis diferenciar porque a óptica é um ramo bem interessante da física. Então, ondulatória é tudo que tem a ver com ondas. Som, vibração e também ótica, tá? O próximo ramo é a física térmica, que eu costumo chamar de termodinâmica, beleza? Então a termodinâmica é tudo que tem a ver com variação de temperatura, troca de calor. Então o objeto está muito frio, o objeto está muito quente. Houve uma troca de calor, há uma troca de calor. Isso tudo tem a ver com termodinâmica. Então motores têm a ver com termodinâmica. Luzes, no sentido de lâmpada, né? Tem a ver com termodinâmica. O nosso corpo, quando a gente faz um exercício, a gente esquenta, a gente sua. Não é soa, né? A gente sua. Tem a ver com termodinâmica, beleza? Então, é o ramo que tem a ver com variação de temperatura. A gente tem também a física moderna, que é uma física mais atual. Então, aquela relatividade geral, a física quântica, todos esses fenômenos de explosão de bomba atômica, tudo isso tem a ver com a física moderna. Circuitos muito novos, então chips, tudo isso daí, por mais que tenha também a ver com o eletromagnetismo, como eu disse anteriormente, tem também a ver com a física moderna, porque às vezes você precisa de um computador quântico, nanopartículas, nanoengrenagens, tudo isso aí tem a ver com a física moderna. E o último ramo que a apostila traz é a astronomia. A astronomia
bem conhecido de vocês aí, é o estudo dos astros lá do universo afora, né? Então, estrelas, galáxias, outros planetas, gravidade em forma enorme, né, de outros planetas, explosões de estrelas, supernovas, buracos negros, tudo isso tem a ver com a astronomia, tá, pessoal? A astronomia é um ramo muito interessante e é um dos ramos que mais puxa as pessoas para o estudo da física, porque é um ramo muito bonito. Particularmente, eu gosto de todos os ramos, mas eu me interesso muito pela astronomia e pela mecânica, tá? Então, é muito importante você ter em mente todos esses ramos que a gente conversou. Cada um desses ramos tem uma aplicação diferente e tem um tipo de informação diferente. Óbvio que a física toda é a junção desses ramos. Não dá para você estudar um fenômeno no dia a dia isolando esses ramos. Então, isso aqui é só mecânica, isso aqui é só eletromagnetismo. Não dá para você fazer isso. Tudo conversa entre si. Por exemplo, para eu mexer a minha mão, eu estou envolvendo movimento, então eu estou envolvendo mecânica. Eu gasto energia, eu esquento os meus músculos, eu esquento o meu corpo. Tem a ver então com termodinâmica. Há impulsos nervosos, a corrente elétrica saindo do meu cérebro, indo para os meus músculos. Então, tem também eletromagnetismo. Então, é tudo muito junto. Mas alguns exercícios a gente vai se preocupar nas coisas mais essenciais, tá? O que mais aparece. Então, por exemplo, ao mexer o meu braço, o que mais aparece é a mecânica, né? Ao apagar uma luz, o que mais aparece é a ótica, ou no caso aí o que não aparece, né? Ao apagar uma luz também, no sentido aqui, pode ter também eletromagnetismo, né? Porque a lâmpada funciona só com eletricidade, tá? Então, tenha em mente isso. A gente vai se preocupar com o ramo principal de determinadas situações, tá? Por fim, pessoal, a gente tem a atividade 3 da página 380, tá? Que mostra várias coisas com várias letras. E na página 381, a gente vai ter que falar quais são os ramos da física que contém nessas situações. Então, eu não consigo mostrar para vocês aqui em tela grande as duas páginas juntas, mas aconselho vocês a abrirem as duas páginas e fazerem aí o exercício com as páginas abertas, tá? Então, vamos primeiro aí na filmadora, que ele mostra aí a letra A, é uma filmadora. Que ramos da física a gente tem em uma filmadora? Bom, o ramo mais óbvio é a óptica, tá? Tem que ter esse P mudo, tudo bem? Óptica. E toda filmadora tem também circuitos elétricos. Então tem o eletromagnetismo, tá? Então são esses dois ramos da física, a óptica e o eletromagnetismo, tá? Por quê? Porque a câmera funciona com luz e circuitos elétricos, beleza? O próximo ramo da física, aqui no item B, microfone. Microfone, pessoal, tem a ver com a ondulatória. Por que ondulatória? Porque ele tem a ver com ondas de som, beleza? Então, ondulatória, porque o microfone precisa do som, e o microfone também tem um circuito, então também tem o eletromagnetismo, tá? Porque ele também funciona com o circuito elétrico. Então, ondulatória porque tem som, eletromagnetismo porque tem circuito elétrico. Antena transmissora da câmera. Bom, se é uma antena, pessoal, obviamente tem carga elétrica, tem circuito elétrico envolvido aí. Então, a gente tem o eletromagnetismo. Eletromagnetismo, tá? Essa aí é o ramo mais significativo que a gente tem nessa situação aí. D, motor da moto. Pessoal, motor da moto, a gente tem mecânica. Por quê? O que o motor faz? O motor, ele move a moto. Só que o motor esquenta. Então, a gente tem também a termodinâmica. Beleza? São esses os principais aí. F, farol da moto. Farol da moto, ele emite luz. Então, ele tem a ver com óptica. E ele funciona a partir de um circuito elétrico, que tem a ver com eletromagnetismo. Mas o farol da moto, se você colocar a mão depois nele quando ele estiver funcionando, ele esquenta muito. Então tem a termodinâmica. Beleza?
Então, ótica porque tem luz, eletromagnetismo porque tem circuito e termodinâmica porque esquenta. F, estrutura da moto. Estrutura da moto basicamente tem a ver só com a mecânica, né? Porque tem a ver com movimentos e você construir essa estrutura. Tá? Satélite. Bom, vamos lá. O satélite, ele se move, então ele tem mecânica. O satélite, ele tem circuitos dentro dele, então ele tem eletromagnetismo. O satélite, ele pode ser, por exemplo, uma sonda, pode ser um telescópio, então ele pode ter a ver também com ótica. Tudo bem? Porque telescópio tem a ver com luz. E, pessoal, tem coisas, além dos circuitos, tem a ver com gravidade, uma gravidade moderna, que é aquela gravidade que o Einstein explicou para a gente. Então, ele tem também a ver com física moderna. Tá? Então, o satélite aqui tem 4 ramos nele. Ele se move, mecânica. Ele tem circuitos dentro, eletromagnetismo. Ele pode ser, por exemplo, um telescópio, então tem ótica. E ele envolve coisas modernas da física, então física moderna também. Um atleta correndo, pessoal, atleta correndo, obviamente a primeira coisa é a mecânica, porque ele está se movimentando. E ele esquenta, ele sua, então termodinâmica. Mecânica porque ele se movimenta, termodinâmica porque ele esquenta, beleza? Aí, relógio multifuncional. Bom, aqui também tem várias, né? Tem a física moderna, vou colocar só moderna, porque ele pode ter sensores de frequência, sensores cardíacos, sensores de GPS, tá? E tudo mais. Então, física moderna. Ele tem também circuitos nele, então eletromagnetismo. Tudo bem? E ele pode também ter luz envolvida, né? Porque ele tem aquele displayzinho lá. Então, tem também ótica. A ótica é bem pouco, né? Mas também pode envolver aí. E a prótese, pessoal? A prótese tem a ver com mecânica. Por quê? Essa prótese, se vocês olharem ali, ela está no corredor, né? Então, ela tem que se movimentar. Ela tem também a ver com física moderna, porque você precisa de materiais muito específicos que suportem essas forças e suportem tudo isso daí, tá? Então, pessoal, esse exercício, essa atividade 3, é a atividade mais importante dessa nossa aula aqui, tá? Porque ela tem a ver com todos esses ramos da física. Então, tentem entender o que é cada ramo, façam os testes e façam a tarefa de casa. Eu não estarei aí para cobrar de vocês a tarefa de casa, mas vocês são alunos espertos, vocês não precisam de cobrança, vocês têm que fazer para aprender, beleza? Obrigado, pessoal.